como que você está nesse nosso planejamento aí que você comenta bastante nas nossas conversas. Qual que está o seu próximo desafio aí para a ONG, para a instituição? Então, quando nós pensamos em ajudar o próximo, nós temos que ter sempre uma visão de curto, médio e longo prazo. O uso de drogas é um câncer na nossa sociedade e merece um enfrentamento, um tratamento com urgência. Mas o tratamento da dependência química, ele não é, por si só, o ponto final dessa história. Porque muitas vezes o indivíduo, ele termina um tratamento, mas como ele ficou muitos anos no mundo da droga, ele não tem emprego, ele não tem moradia, ele não tem bons relacionamentos familiares, e com isso ele se sente muito inseguro perante a vida. Então a gente fala que o tratamento da dependência química é um tripé, três partes. Primeiro tem que ter o tratamento, depois necessitamos ter o trabalho e por fim a moradia. Emprego, trabalho e moradia. E podemos acrescentar mais um, a família, que aliás eu acho que é a parte mais desafiadora de todo o processo terapêutico, é envolver a família, no sentido de que ela colabore com a recuperação. Você fala do emprego, trabalho e família, está muito ligado à responsabilidade, né? A responsabilidade, ao propósito, a uma missão maior que faça ele, quando ele for dormir e acordar, ele ter um propósito dentro dele, né? Algo que possa indicar esse caminho para ele. Então, acho que, no meu entendimento, quando você fala esse tipo de reflexão, é muito ligado ao desafio da vida, né? O que te faz mover, querer mais, aprender, estudar, ter uma família, né? Cuidar da sua família, cuidar da sua casa, esse emprego, são as forças que motivam a vida, né, Ronaldo? Perfeito. Quando nós nascemos, somos recém-nascidos, a criança, na verdade, ela quer ter prazer. O prazer do leite materno, do calor materno, do colo materno. Ela quer estar num ambiente aquecido, limpinha, amparada. Conforme nós vamos evoluindo, encontramos um novo fator. Nós queremos buscar felicidade. A felicidade de ter um bom emprego, de ter uma boa profissão, de ter uma boa casa, de ter alguém ao nosso lado. Mas, hoje, nós observamos que o passo seguinte não é nem a felicidade, é buscar o contentamento, a alegria de viver, apesar das dificuldades que nós enfrentamos todos os dias na nossa vida. Vejam bem, a diferença entre um adolescente e um adulto é que adulto, no nosso conceito, é a pessoa que é capaz de pagar as suas próprias contas com o trabalho honesto. E o que nós vemos hoje é uma geração de jovens que, apesar de terem instrução, não conseguem um sucesso profissional, muitos não assumem responsabilidades, muitos buscam fugir dos compromissos da vida. Então, hoje nós dizemos o seguinte, que o problema do uso de droga é porque nós vivemos diante de uma geração de pessoas infelizes, solitárias, frustradas e, principalmente, sem propósito de vida. Eu gosto muito de dizer que o problema da droga não é droga, é falta de propósito de vida. E tratamento de dependência química é buscar exatamente isso, desenvolver em cada um propósito de vida com o qual nós vamos dignificar a nossa passagem pela Terra. Legal. Pessoal, estamos começando agora, a gente só estava fazendo um bate-papo de aquecimento. Dr. Ronaldo Campos, 10 anos aí de projeto Filhos da Luz, trabalhando com centenas e centenas de famílias, trazendo esperança, trazendo luz e uma forma nova de encarar esse desafio, de encarar essa dificuldade, esse problema, enxergando como uma doença que tem cura e que através da comunicação, do amor, da espiritualidade, é possível
ter um bom resultado, ter uma transformação. Explica pra gente o que seria o tabu. O tabu é aquilo que a gente não quer ver e não quer falar. Por exemplo, todo mundo sabe que droga é coisa ruim, pelo menos dizem, né? Que droga é coisa ruim, que droga destrói a vida das pessoas, que o tráfico de drogas ganha e movimenta fortunas ao longo dos anos, mas as pessoas não estão falando. O primeiro grande tabu, que dependência química e uso de droga é um problema de família. E isso é doloroso você falar, porque eu entendo hoje que muitos casos de dependência química surgem em famílias que estão emocionalmente doentes, famílias aonde não existe o diálogo, famílias aonde as pessoas não podem falar dos seus sentimentos, das suas emoções, famílias que cobram dos filhos um desempenho profissional que muitas vezes eles não têm essa competência naquele momento. Pessoas vivendo e trabalhando em profissões que não é bem a sua verdadeira vocação. Tudo isso gera muito desconforto. E aonde há desconforto, aonde há dor emocional, bebida e droga são duas coisas que aliviam. Então nós vamos dizer o seguinte, que no planeta Terra existe o uso de droga porque nós temos uma geração de pessoas muito infelizes. E enquanto existir sofrimento na face da Terra, enquanto existir a dor, nós teremos pessoas que estarão buscando um alívio através de bebida ou droga. E a depressão ela começou com um pequeno momento de tristeza, que vai se aprofundando, a pessoa ela não busca estratégias, né, de mudança, talvez ela vai alimentando aquele desespero, né, Ronaldo? E aquilo vai aumentando. Então não quer dizer que a pessoa ela já tem um quadro depressivo do dia para a noite, mas tudo aquilo ela vai alimentando, né, esse lado. Né? Então, a nossa sociedade, e sobretudo a mídia, ela cobra de cada um de nós uma perfeição que não existe. Eu sou de um tempo que tinha um comercial na televisão chamado Margarina Doriana. No comercial, não sou dentro do comercial, né? De Margarina Doriana, aparecia a família feliz, né? Aquela família que acorda bem, alegre, cantando, passarinhos cantando, filhos educados, todo mundo sentando à mesa ao mesmo tempo. Gente, família ideal não existe. Só que a mídia cobra isso da gente. As pessoas cobram de muitos jovens um sucesso profissional e econômico que a maioria das pessoas não vão conseguir. Por mais que o indivíduo muitas vezes estude e se prepare, nem todo mundo pode ser diretor de multinacional, nem todo mundo vai ser empresário, nem todo mundo vai ser doutor. Mas nós recebemos essa cobrança. E para muitas pessoas, carregar esse fardo é muito doloroso. Veja no campo da moda, né? Parece que é uma tendência da moda de achar que mulher bonita é a mulher magra, é a mulher alta, é a mulher loira, que entra dentro de um determinado manequim que tem um cabelo dessa ou daquela tonalidade de cor. A maioria das pessoas não são assim. Na natureza, as pessoas extremamente belas ou extremamente feias são exceções. A média não é essa. Então, nós criamos um padrão de beleza, um padrão de sucesso que é para poucos. Isso traz muito sofrimento e muita angústia. E quando eu, por exemplo, eu não consigo ter o sucesso profissional que o meu pai teve, o sucesso profissional que o meu irmão teve, eu fico aborrecido, chateado, me sentindo incompetente ou incapaz, sentindo o que a gente chama de dor emocional. E se neste momento em que eu estou com dor emocional, alguém me oferece bebida e droga, eu vou descobrir uma coisa maravilhosa, que bebida e droga alivia a dor que eu carrego dentro do meu coração. E aí, então, eu só vou conseguir encarar a vida se eu estiver anestesiado por algum tipo de substância. Ronaldo, muitas das vezes que a gente conversou, o que eu percebo é que, assim, o emprego da pessoa às vezes pode não estar legal. Às vezes o relacionamento da pessoa não está bom. Mas se a família está bem,
Se a família está numa comunicação boa, de troca, de carinho, de afeto e de comunicação, talvez possa ser um porto seguro para essa pessoa que está tendo algumas dificuldades, mas que quando ela vai se reportar à família ou quando ela volta para casa, ela sente esse carinho e esse amor e essa compreensão. Muitas das vezes é aquilo que protege quando uma pessoa vai e oferece algum tipo de droga, de bebida, por exemplo, o exemplo citado, né? Então, quando as pessoas me procuram na comunidade, geralmente porque tem um filho na bebida ou na droga, eu faço para elas a seguinte pergunta. Primeira pergunta: por que nossos filhos usam droga? E o primeiro nível de resposta é porque droga é gostoso. Droga traz muito prazer. Droga alivia, droga me acalma, droga faz eu ser quem eu não sou, mas eu gostaria de ser. Mas depois eu faço a seguinte pergunta: por que nossos filhos usam droga? E aí vem uma resposta no segundo nível de compreensão. Nossos filhos usam droga porque droga alivia a dor de viver num mundo no qual eu não me encaixo bem. E aí eu faço a terceira pergunta: por que nossos filhos usam droga? Nossos filhos usam droga porque estão em grande sofrimento interior. E enquanto não trabalharmos esse sofrimento interior, a questão da bebida, da droga estará ali. Mas eu posso fazer outra vez a mesma pergunta: por que nossos filhos usam droga? E aí vem o tabu. Depois de passar muitos anos convivendo com dependentes químicos, eu defendo uma ideia que diz assim, que o padrão interno de comunicação da família, mesmo em famílias aparentemente educadas, é um dos maiores fatores de sofrimento do ser humano. Porque o jeito que uma mãe fala com um filho, o jeito que um pai fala com uma filha, pode gerar marcas dolorosas por muitos anos à frente. E é por isso que na comunidade Filhos da Luz, nós estamos dizendo que nós precisamos fazer o que a gente chama de um programa de comunicação clara e sem violência. E o que eu observo hoje é que as famílias estão doentes porque o padrão de comunicação gera sentimentos desagradáveis e, em geral, a família não está preparada para acolher a dor do outro. Está preparada para julgar, condenar, criticar, mas não está preparada para ter compaixão do sofrimento alheio. Prepara, porque às vezes a gente acha, não é comigo, não, o vizinho que usa droga. Nossa, olha o amiguinho do meu filho, tá tendo esse problema. Olha o pai daquela pessoa, tá com bebida. E a gente acaba fechando os nossos olhares, né, Ronaldo? E a gente acaba não vendo. E só depois vai descobrir, nossa, meu filho usa droga. Nossa, o meu sobrinho tá usando droga e já tem o quê? 2 anos, 3 anos. A pessoa, ela fecha os olhares e ela só consegue visualizar o vizinho, a pessoa que trabalha com ela, ou outro parente, mas não consegue enxergar que, às vezes, o problema está dentro da casa dela por conta dessa comunicação que não está ocorrendo. A comunicação sobre sexualidade, a comunicação sobre droga, a comunicação sobre relacionamento, né? E uma comunicação não violenta e também, não que seja uma comunicação muito amigável, mas uma comunicação com amor, com envolvimento, né? Não com muitas aberturas, mas que possa ser clara e ter esse tipo de detalhe de afeto, né? E o que o Ronaldo ele fala muito sobre a questão dentro de casa das regras, né? Quando ele conta isso para mim, eu sempre replico isso para as pessoas que estão em contato, como é importante a questão das regras. Se eu puder falar um pouquinho, Ronaldo. Então, olha, nós estamos falando sobre tabus da dependência química. O uso de droga geralmente acontece em 2 extremos.
em famílias onde não existe amor e em famílias onde existe excesso de amor. Então, o grande problema é que a gente precisa redefinir o que é a palavra amor. Muita gente acha que amor é dar beijinho, dar abraço, dar cafuné. Eu entendo que amor é um compromisso e uma decisão. Amar um filho é educar esse filho e prepará-lo para a vida. Só que viver dói. O mundo real é um mundo onde a gente recebe muito mais nãos do que sims. E hoje nós temos uma geração de filhos que não sabem mais aceitar o não. E nós temos pais que têm medo de dizer não para os filhos, com medo de perder o amor ou que eles eventualmente venham a sair de casa. O amor tem que ser na justa medida. O amor que educa, o amor que corrige, mas também o amor que escuta a dor do outro, sem julgar, sem condenar, sem criticar. Uma das grandes causas do sofrimento humano já foi abordada por Jesus lá no Evangelho, que somente agora eu consigo entender melhor a importância de estudar aquela frase de Jesus, quando Jesus dizia: não julgueis. Meus amigos, quando nós sentimos que alguém nos julga, critica, compara, condena, nós normalmente ficamos muito mal. Por isso que nós precisamos, no relacionamento familiar, criar um ambiente familiar onde eu possa falar da minha dor sem que alguém faça gracinha, sem que alguém faça brincadeira. Um lar onde a dor do outro possa ser escutada. Algumas vezes eu digo que nós não precisamos concordar com as ideias dos nossos filhos, mas nós precisamos aprender a escutá-los. E isso foi algo que eu não fiz quando eu tinha os meus filhos pequenos. A droga atingiu o meu lar porque eu constituí uma família que aos poucos foi adoecendo e eu não percebi. Somente passado todo esse vendaval é que eu observo, e essa é a minha grande conclusão, que o padrão de comunicação da família é uma causa não abordada que leva a muita dor e sofrimento, e dor e sofrimento pode ser aliviado por droga. Da comunicação, a gente está sempre querendo falar. Por que não parar um pouquinho para ouvir? Ouvir, perguntar e ficar ouvindo. Não querendo logo rebater, logo trazer uma resposta e tal, mas sim ouvir, abraçar, sentir e dar um voto de esperança, de confiança e que a gente possa entender a questão do jovem. Para uma família, Ronaldo, que está passando agora por esse momento, que descobriu, que viu que está no começo, quais são as suas principais, talvez assim, 4, 5 questões aí, para a pessoa fazer uma lista e fazer algum tipo de ação em cima disso? Qual que é a sua sugestão, assim, para uma família que está tendo agora a descoberta, que veio aqui ver a nossa live, está vendo o vídeo e fala: nossa, eu estou com um problema no sobrinho, no namorado, numa esposa, alguma questão dessa. Qual seria a sua principal dica? Olha, quando a bebida e a droga batem na porta da nossa casa, há uma tendência de, num primeiro momento, a gente não fazer nada. Num segundo momento, a gente grita, a gente ameaça, a gente chora. Depois, numa outra fase, a gente quer encontrar uma solução à modo da casa, de preferência sem que ninguém fique sabendo. E com isso a gente vai protelando muito tempo algum tipo de atitude. Quando descobrimos que estamos com um problema de álcool e droga instalado dentro de casa, nós precisamos pedir ajuda. E pedir ajuda é buscar a experiência de quem já passou por isso antes. A comunidade terapêutica Filhos da Luz, ela tem 2 eixos de atuação. Um eixo é o tratamento do dependente químico e um outro eixo é o eixo da família. Dar um apoio para a família dizendo assim: olha,
Na nossa experiência, nós fizemos isto, e deu este e este resultado. Se você copiar a mesma estratégia, é possível que o resultado seja semelhante. Então, a primeira coisa é, se você conhece alguém que tem problema com bebida e droga e precisa de tratamento, ligue para a comunidade terapêutica Filhos da Luz e peça ajuda. Fala que você gostaria de conversar com algum dirigente da casa, fala que você gostaria de visitar a casa, fala que você tem um problema e gostaria de uma orientação, mas não tente resolver o problema sozinho. A dependência química é uma situação em que sozinho eu não consigo. O dependente químico sozinho não consegue sair da droga, mas a família sozinha tem muita dificuldade também de lidar. Então, antes de sair tomando atitudes, busque conversar com alguém que já passou por essa situação e ele pode te dar algumas dicas, algumas orientações que vai lhe poupar muita dor, muito sofrimento e muitos prejuízos financeiros. Quanto mais nós demoramos para tomar uma atitude, mais grave a situação vai se tornar. A família precisa também de ajuda. Algumas vezes eu acho que antes de surgir um dependente químico na nossa casa, a família adoeceu primeiro. O dependente químico é apenas a ponta do iceberg. Lá embaixo tem mais dores ocultas que nós precisamos falar, comentar, tratar e ressignificar. Então, logo de primeiro momento, partir para a violência, partir para punições severas, e aí a gente fica sempre nesse 880, né? Briga, tal, tranca a porta, tira tudo, e aí o dependente, ele, às vezes ele acaba escalando, passa um certo momento, e depois volta tudo de novo num ciclo, porque assim como o Ronaldo sempre disse, o dependente químico, ele está numa doença, está participando de uma doença, e ele vai fazer de tudo para conquistar de novo algum tipo de confiança que seja para usar de novo a droga. Então essa comunicação sempre violenta, agressiva e depois um tratamento super especial é algo que pode prejudicar qualquer tipo de aproximação para resolver essa situação. Um detalhe importante é a família ela é codependente. A família também ela está participando dessa doença e que junta ela pode fortalecer esses laços e trazer um conforto maior para essa situação, que é uma situação triste, é uma situação que deixa a gente desconfortável e que a gente quer resolver de todas as formas, mas partir para uma agressividade, partir para uma violência que uma boa parte das famílias acabam se descontrolando com isso, acaba agravando um quadro até mesmo mais sério e trazendo consequências desagradáveis. Quando as pessoas me procuram na comunidade terapêutica Filhos da Luz, para comentar sobre os problemas que estão em casa e pedir ajuda, eu falo assim, o enfrentamento da dependência química exige uma estratégia entendida, negociada e implantada. Sair atirando para todos os lados não resolve. Fala assim que a dependência química ela tem fases. Para cada fase, uma estratégia. E aí as famílias falam, tá bom, mas por onde é que eu começo o tratamento do meu filho? Eu falo assim, primeiro passo, seja voluntário na comunidade Filhos da Luz 2 horas por semana. Venha, antes de internar o teu filho, venha passar uns dias na comunidade. Venha conhecer como que é um tratamento dentro da comunidade. A segunda coisa que você pode fazer para começar a ajudar o teu filho, é aprender a escutá-lo, não julgá-lo, não condená-lo. E uma coisa interessante, eu brinco, com filho dependente químico, não dê conselhos. E elas falam, mas como é que eu vou lidar com ele? Fala assim, ao invés de dar conselhos, apenas faça perguntas. Então, com um filho que tem problema de bebida e droga, nunca dê conselho, mas converse com ele fazendo perguntas.
Se o filho chegou em casa alterado, em vez de já ficar falando, seu safado, seu sem vergonha, você usou droga de novo, desse jeito você não tem jeito mesmo, né? É melhor dizer, meu filho, eu observo que o seu olhar está estranho. Conta para mim o que você fez nas últimas 8 horas. O que está acontecendo? Pode ver que é sempre perguntas. Se você dá conselho ou critica, você faz com que o outro fique firme numa negação ou então na revolta. E aí depois, com sucessivas mentiras e desculpas, a família perde a confiança no outro. E quando se perde a confiança, as relações familiares se deterioram para todos os lados. Então, o tratamento de um dependente químico começa pela família. Começa pela família participando do processo de recuperação. Da família que se torna voluntária na casa, no caso a Filhos da Luz, e na causa, que é a dependência química. Sabe, Alexandre, quando eu descobri que meu filho era dependente químico profundo, eu entendi que ter tido um filho na droga foi um chamado de Deus para que eu pudesse usar os meus dons, talentos, inteligências, valores e recursos financeiros para aliviar o sofrimento alheio do dependente e da família. E aí se encontra aquele preceito do Evangelho que Jesus dizia: muitos são chamados e poucos escolhidos. Toda vez que nós temos dentro de casa um filho desafiador, um marido complexo, um marido que também nos traga de sabores, ou uma esposa complicada, sempre veja como sendo um chamado de Deus para que a gente possa, naquele momento, dar o nosso melhor. E aquela pessoa que nos traz muitas vezes o sofrimento pode ser uma grande bênção. Quando eu descobri que meu filho era usuário de droga, eu achei que uma grande desgraça tinha acontecido na minha vida. Passado todos esses anos, eu agradeço a Deus por ter tido um filho que desenvolveu essa doença, porque para ajudar o meu filho, eu me tornei um ser humano melhor. Porque nós necessitamos também melhorar. O filho dependente químico, a família que se desfaz, é para a gente refletir o que a gente poderia ter feito de diferente. Ainda é tempo para se mudar muita coisa. Sobretudo, entender que nós não somos dono de ninguém. As pessoas têm o seu livre-arbítrio, então nós podemos ajudar. O exemplo que nós podemos dar é exatamente esse. As pessoas se movem muito pelo exemplo. Todos nós podemos ser um filho melhor, um pai melhor, se começarmos agora. E quebrando esse tabu, até mesmo pelo tema, você vê tudo isso como um desafio, né, e vendo como estratégias. Tudo tem uma solução, tudo tem uma forma de respostas. Nada fica travado, nada vai ser para sempre, nada vai ter um problema. Ah, perdi meu filho, agora vou ter um problema para o resto da vida. Não, tudo tem uma forma. Quando a gente começa a elaborar um plano de ação, com comunicação, com contato, a gente colocando a mente em ordem e querendo, buscando tudo isso para gerar essa mudança de comportamento. Então, a melhoria, do qual o Ronaldo sempre diz, começa a partir de nós. O que eu fiz para ter gerado isso no outro? O que eu posso mudar? O que eu posso transformar? Porque eu também preciso mudar isso para refletir nas pessoas que eu convivo. Porque a gente está todo momento transmitindo isso, se comunicando. Até mesmo quando a gente não fala, a gente se comunica pela nossa postura, a gente se comunica pelo nosso olhar, a gente se comunica pela nossa roupa, pela forma como a gente cumprimenta as pessoas, a forma como a gente se alimenta. Tudo isso é comunicação. Então a gente começa a rever todos esses conceitos. E não apontar, não acusar, não falar o problema está com ele começou isso, está amaldiçoado, né? Às vezes a gente olha isso e fala, nossa, ele está com alguma presença espiritual negativa e ruim. A gente precisa ter esse olhar, querendo ver que o outro está passando por isso, por uma dor, que poderia ser a gente. E que acontece isso, né, Ronaldo?
O mundo inteiro passa por isso. As famílias todas passam por algum momento algum tipo de dificuldade dessa. Ou alguém com depressão, ou alguém com problema com drogas, ou alguém com algum tipo de problema físico. Mas são missões, são dificuldades que, se a gente inverter a visão disso, a gente começa a ver como uma oportunidade, né, Ronaldo? Quando eu descobri que meu filho era usuário de droga, eu falo que eu tinha um grande problema na mão. Depois eu descobri que eu não tinha um problema, eu tinha um desafio. E depois eu descobri que eu não tinha um desafio, eu tinha uma oportunidade. Depois eu descobri que eu não tinha uma oportunidade, eu tinha um aprendizado. Então, tudo no fundo é aprendizado. A dor também passa. Não existe dor eterna. Tudo na vida é aprendizado. Nós aprendemos com a mesa farta e com a mesa vazia. Nós aprendemos na hora da alegria e aprendemos na hora da dor. Mas se tem uma coisa que nós precisamos desenvolver, e urgentemente, é a compaixão pela dor alheia. A compaixão por aquele que tropeçou, por aquele que se equivocou. Porque o erro do outro poderia também ser o nosso erro, se outras fossem as circunstâncias. E nós podemos mudar muita coisa. Vejam bem, um dos caminhos para tirar o filho da bebida ou da droga, eu sempre falo, é a mudança de comportamento dos pais frente ao problema. Quando pai e mãe decidem melhorar os seus comportamentos, toda a família melhora. Quando pai e mãe dão um passo à frente, toda a família dá um passo à frente. Por isso que uma das formas de ajudar a família que está nessa ajuda, né, que está com esse problema, chama para uma conversa, vamos trocar algumas ideias, vamos trocar experiências, vamos nos dedicar a esta causa, vamos olhar aquele filho doente com um olhar de compaixão. Ele está doente. Ele não é esse filho agressivo, irresponsável. É que as ideias deles não funcionam bem em função do uso da droga. A droga, ela é como se fosse um vírus de computador. Quando você pega, no teu computador, você pega um vírus, você não tem programa que fica mais lento, você não tem arquivo que fica corrompido. A mesma coisa. O antivírus que a gente tem que passar na nossa família é o amor na justa medida. O antivírus que temos que passar na nossa família é começarmos a ter uma comunicação clara e sem violência. O antivírus que a gente tem que passar na nossa família é ajudar a nossa família a ser mais grata e generosa para com a vida. Dependência química se cura também na estrada da caridade. O tratamento da dependência química e o tratamento da família é o mesmo e se resume em 3 verbos: falar da minha dor, escutar a dor do outro e ajudar o próximo. Falar, escutar e ajudar. Quando o indivíduo desenvolve propósito de vida, ele começa a sentir prazer em ajudar o outro. E quando ele começa a sentir prazer em ajudar o outro, nunca mais ele vai precisar de droga. Portanto, se nós queremos transformar esse mundo num lugar melhor, a palavra-chave é desenvolver propósito de vida, desenvolver mudança de modelo mental. Muitas vezes as pessoas passam pelo mundo e querem deixar herança para os seus netos. Eu falo assim, o que você acha que é melhor deixar para os seus netos? Uma herança ou um legado? Nós precisamos deixar legados que façam com que a nossa passagem pela Terra seja uma passagem bonita, iluminada, e que mesmo nós tendo partido daqui, muitas pessoas ainda se beneficiarão das sementes que nós plantamos. Aliás, nesse dia de grande calor, eu pergunto a você, você já plantou alguma árvore na rua para dar sombra para um dia de calor? Pronto. Se você pode mudar o mundo plantando uma simples árvore, nós podemos mudar o mundo através dos nossos exemplos, ajudando outras pessoas. E é tão simples, né, Ronaldo? Então, a gente tem que enxergar que ajudar alguém pode ser a qualquer momento, que a gente tenha essa disponibilidade dentro de si, que a gente possa saber que nós somos capazes
de transformar alguém, porque a gente acredita nesse alguém, porque a gente sabe que todo ser humano tem um grande potencial, todo ser humano tem uma potência dentro de si de ser uma pessoa muito melhor e evoluir a cada instante. A gente não pode desistir e pensar que as pessoas, essa pessoa não vai crescer, essa pessoa não vai mudar, é sempre assim, é sempre assim. A gente tem que saber que as coisas mudam e sempre num planejamento divino, especial, que tem para nós. E quando a gente começa a parar de sentir somente a nossa dor e as nossas reclamações e começa a ver a dor no outro, a gente começa a dar mais valor para si e mais valor para a nossa vida. Então, o voluntário, ele também auxilia, às vezes, primeiro a si do que o outro, porque ele está vendo que o mundo é muito maior do que aquela bolha que a pessoa está. Então, é muito importante ajudar alguém. E o que o Ronaldo falou agora, plantar uma árvore é só jogar uma semente, abrir um buraquinho na terra, jogar uma sementinha, ali depois a chuva mesmo vai fazer com que ela seja regada, e isso é possível a gente fazer pequenas atitudes. Às vezes a gente pega e quer abraçar o mundo com um monte de coisas, um monte de tarefas, e depois logo cansa, logo desanima. É importante a gente saber que podemos fazer algo melhor, ter uma competência nisso e aos pouquinhos a gente desenvolvendo isso. E a gente trouxe aqui o Ronaldo Campos, uma pessoa incrível, que eu agradeço muito essa atenção, esse carinho e a oportunidade de poder ser um voluntário na comunidade terapêutica Filhos da Luz, ver pessoas, conviver com pessoas que estão mudando, se transformando, tendo propósito, tendo novos desafios. Isso é com muita gratidão e assim, eu divulgo, compartilho com o maior amor, com a melhor intenção possível, essa grande obra que é um legado, que é algo para as próximas gerações, que foi enraizada aqui na Terra, que ela possa gerar mais mudanças, ajudando mais famílias. E que, a partir desse momento, as pessoas elas comecem a ter uma nova consciência, né? Esse momento mindset, esse momento de transformação da nossa mente para algo que a gente possa ter um contato mais próximo e sem tantos tabus. Um dos principais tabus é a comunicação dentro da família, falando sobre a droga. Como é importante um assunto estar na família, na casa, e sabendo colocar esse conforto para o jovem ou para o familiar, de que ele pode contar com a família e que ele vai, numa festa ou no trabalho, saber quando alguém oferecer, ele saber recusar, porque ele sabe que aquilo pode causar um dano muito grande, aquilo pode destruir uma vida, pode destruir uma família e que pode trazer muitos prejuízos. Então, essa consciência deve ser tratada nas nossas famílias por conta de um contato maior e que não vire uma coisa misteriosa. A pessoa aí pela curiosidade. Isso aqui é tão segredo. Até em casa é segredo, a gente não pode falar nem nada. Quero ter uma curiosidade em cima disso. E a gente quebra isso e fala, isso aqui pode ser uma ratoeira, isso aqui pode ser algo que possa te prender, que pode ser muito bom, pode ser ilusório, mas que pode te trazer um certo tormento lá na frente. Justamente por isso, precisamos ensinar os nossos filhos a dizer não à droga, né? Eu falo assim, quando alguém te oferecer droga, diga assim, olha, esse tipo de comportamento é contrário aos valores da minha família. Portanto, eu não preciso e eu opto por não usar. Em vez de dizer que a droga é coisa ruim, que a droga destrói, simplesmente dizer esse tipo de substância, esse tipo de comportamento é contrário aos valores da minha família. É por isso que precisamos ter uma família voltada para os valores que nos ligam à espiritualidade. Caridade, bondade, honestidade, justiça. Se nós fizermos essa caminhada,
nós teremos um resultado muito melhor daqui para frente. E sempre lembrando o convite: ajude o filho dos outros. Doe um pouco do seu tempo para transformar esse mundo num lugar melhor para todos. Porque praticando esses gestos de desapego e de caridade, nós iremos vencer cada dia novos desafios. Não é que os problemas vão desaparecer. Eles continuarão existindo, mas sempre agora deixa de ser um problema e passa a ser uma oportunidade de aprendizado e de serviço ao próximo. Legal. Muito obrigado por essa presença, pelas reflexões, que a gente possa abrir esse canal de comunicação. A Filhos da Luz, ela está situada hoje em Carapicuíba, em Santana de Parnaíba, em São Roque, Araçoiaba da Serra. É um projeto que vem crescendo cada vez mais. Nós precisamos de voluntários, precisamos de pessoas auxiliando no que for preciso, mas o contato é muito importante, pois é uma instituição que não tem custo algum, mas que precisa de voluntários auxiliando, doando, e que as pessoas elas possam ter esse contato e ser um voluntário ajudando o próximo é muito importante, principalmente também nesse quesito da dependência química. Agradeço muito a atenção de todos e que a gente possa ter essa conversa, esse diálogo com as nossas famílias e essa mudança de comportamento daqui para frente, e que a gente possa interagir mais, tendo esse contato, tendo esse relacionamento. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Gratidão.